né? Vocês devem ter notado aí alguns assuntos é, aí envolvendo a CBS, né, Iso? CBS, isso mesmo. É isso aí. A CBS encerrou a sua rádio. Encerrou a rádio CBS, após 99 anos de funcionamento. Opa, peraí. Anunciou o fim da sua rádio, que está uma das mais antigas dos Estados Unidos e da história do rádio, que ficou há 99 anos no ar. Vamos lá. A rede de rádio CBS News Radio encerrou oficialmente todas as suas operações de transmissões em direto na última sexta-feira à noite, 22 de maio de 2026, após 99 anos de história. O momento de encerramento se deu com um fecho definitivo e transmitida entre 11 horas e 11h30 pelo horário de Brasília, fazendo uma emissão especial de notícias. Os pivôs de longa data da casa, como Christopher Cruz, Steve Keto, Alison Keys e Deborah Rodrigues, despediram-se dos ouvintes com agradecimentos à equipe. A transmissão foi encerrada de forma simbólica com áudio histórico da célebre frase de Edward Murrow: "Boa noite e boa sorte", que aqui no Brasil seria célebre pelo Paulo Henrique Amorim, né? Não. Mas é isso. E temos uns possíveis motivos. Quais seriam os possíveis motivos? A administração da rede da CBS justificou o fecho com as realidades econômicas desafiantes e necessidade de mudar as estratégias da programação de hoje em dia. O modelo tradicional de rádio comercial sofreu uma quebra drástica de receitas publicitárias devido à migração massiva do público e dos anunciantes das plataformas digitais, redes sociais e podcast on demand. O encerramento também se insere numa reestruturação interna profunda após a empresa-mãe Paramount ter passado para o controle do grupo Skydance no ano passado. O impacto operacional e o desenvolvimento se resultou na eliminação total de todos os postos de trabalho da equipe de rádio, inserida num corte de cerca de 6% do pessoal de toda a divisão da CBS News. O fecho afeta diretamente cerca de 700 estações de rádio afiliadas em todos os Estados Unidos, que dependiam da CBS para os seus boletins de noticiário nacionais e internacionais a cabeça de hora. A maioria dessas estações locais foi forçada a migrar à pressa para redes concorrentes, como a ABC News Radio, para não ficarem sem conteúdo. É claro, né? A gente vai citar um pouquinho da história, né? A CBS News Radio foi fundada em 1927, como base original de todo o império de comunicação da CBS e antes mesmo da criação da rede de televisão. Foi a casa que cobriu os momentos mais marcantes do século XX, desde relatos diferentes da Segunda Guerra Mundial e libertação de campos de concentração, até mesmo o assassinato de John F. Kennedy e os atentados de 11 de setembro. Figura histórica da comunicação como o antigo pivô Dan Rather reagiram ao fecho afirmando que a perda da CBS News Radio apresenta o desaparecimento de mais um pedaço da identidade americana. Sindicatos do setor, como o Writers Guild of America East, criticaram duramente a decisão da liderança da rede, classificando o encerramento como imprudente de vistas curtas. E é isso, como você vê esse fim da CBS News Radio? Cara, é um fim muito precoce, cara. Não diria precoce porque é uma rádio já antiga, né? Mas um fim polêmico, tá? Porque, beleza, o rádio comparado às outras... comparado como estava nos outros veículos, o rádio, claro que não tem a dimensão que tem mais como era. Só que rádio continua rádio. Cara, é inacreditável o que aconteceu agora. A rádio CBS, simplesmente jogar tudo no lixo. Jogar tudo no lixo que estava fazendo e em troco de nada. Eu acho que foi uma decisão muito precoce. Foi uma decisão que, foi assim pro nada. E agora terminar o que terminou, eu acho muito... Eu não acho certo não, Galdino, sinceramente.
Uma coisa que o Luiz abordou aqui, Hum. que possivelmente pode ser falta de dinheiro e falta de lucros. Se isso for realmente essa desculpa que eles deram, como é que eles estão brigando pela Warner? É verdade. Essa aí é a verdade. A vaia com a Paramount, isso é verdade. Então precisa ver o que sucedeu para eles fazerem esse tipo de coisa. Porque para mim, eu vou falar, não tem sentido nenhum. Já digo aqui, não tem sentido nenhum. E aí ele disse aqui, a Paramount tem dinheiro, a Skydance mais ainda. De fato. E mesmo se não tivesse, sabemos que o filho do David Ellison, o pai do David Ellison, que agora eu esqueci o nome dele, ele é um cara que não deixa os filhos perderem as empresas. É uma Isso pessoa mesmo. que, vendo que a empresa dos filhos está em crise, ele injeta dinheiro até reestabelecer a economia da empresa. Então, dificilmente, ou poder colocar, que eu acho que é impossível, eles terem encerrado a CBS News por questão burocrática da lei antitrust para poder comprar de fato a Warner, mas eu acho muito difícil porque a CBS News Radio não é uma rádio de caráter internacional Sim. e como o Luiz disse, bem contado, bem mal contada essa história da CBS. A gente tem que deixar, acho que pelo resto da semana, e descobrir por que que eles encerraram dessa forma. E é isso. De fato. Outra polêmica que a gente pode colocar aqui não sei se você está sabendo, Izuko, mas Hum. essa semana um dos programas mais tradicionais de muitas décadas dos Estados Unidos da própria CBS acabou, que é o The Late Show do Stephen Colbert. Hum. Isso Aí, aí, o Luiz tá mandando uma coisa lá no chat. sim. Antes nós vamos colocar o áudio do encerramento. Pode colocar aí, Luiz. Radio had a certain immediacy about it. Thoughts echoed by now former CBS News correspondent Scott McFarlane. Try explaining a Supreme Court ruling and all its eccentricities in 20 seconds. CBS Radio could always do it. The biggest, the smallest, everything was told efficiently, conversationally. It's really what's the best of social media now. And now, for all of us at CBS News Radio, for the last time, this is CBS News. CBS News special report. After 99 years, CBS News Radio is going off the air tonight. For this final newscast, the news anchors you've been listening to for years wanted to say goodbye. The longtime anchor of the CBS World News Roundup, Steve Kathan. Well, we are saying farewell this morning. America's longest-running newscast signs off for the last time. Washington correspondent Allison Keyes. I want to shout out my colleagues from Steve Kathan to Deborah Rodriguez to Cammie McCormick, Stacey Lynn, Linda Kenyon, Jim Krasula, and so many others who have given their hearts to this company and to the news. Thanks to our copy editors, desk associates, tape ops, and also our amazing engineers and IT folk. Morning anchor Deborah Rodriguez agrees. My gratitude to each and every one of you. And for one last time, this is CBS News Radio. And Edward R. Murrow. Good night and good luck. CBS News Special Report. I'm Christopher Cruz. É emocionante, né, Izuko? É emocionante. Uma rede de rádio encerrar assim, com muita tristeza, me compara muito a... Eu puxando aqui no minha região, me compara muito essa encerramento com um encerramento que para mim já foi encerramento de fato da Rádio Cultura FM lá em 2015. Aqui a Rádio Cultura FM de Santos. Muito emocionante. Acho que eu posso citar facilmente aqui, comparar a perda da Rádio Eldorado aqui em São Paulo, uma rádio assim incrível, que não devia ter saído do ar. Eldorado, que foi uma rádio que fez muita parte da nossa cultura, a rádio que dava valor à música clássica, uma MPB, e foi da mesma forma que foi a CBS encerrou.
E, cara, e é isso.